Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Alguns se levantaram, então eu vou esperar que os demais que puderem façam-no. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Diga amém? Vamos para Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 10, é logo após, Tito 2,10, não defraudando, não roubando, não furtando, não sonegando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Agora diga comigo: Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom, eu iniciei com os irmãos há 3 semanas atrás uma série de mensagens. Eu não queria dizer a você quanto vai durar, porque eu tenho medo de dizer e você desanimar. Mas ela vai demorar alguns meses, aproximadamente 1 ano e meio, 18 meses. Quando ela terminar, você pode dizer assim: eu fiz um curso regular em teologia. Porque cada mês eu vou ministrar sobre uma doutrina fundamental da nossa fé. Então esse mês eu estou falando com os irmãos sobre o que é doutrina, a importância de perseverar na doutrina, a importância de aprender e de que seja pregada, ensinada a doutrina da palavra de Deus. No próximo mês nós já vamos migrar para um outro tema. Por exemplo, possivelmente nós vamos estudar sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. E aí cada mês, 4 terças, nós vamos trabalhar uma doutrina bíblica diferente, no intuito de que a igreja amadureça no seu conhecimento fundamental da fé que professa. Pedro diz que nós devemos estar preparados para respondermos com mansidão quando formos questionados sobre a razão da fé que há em nós. Nas aulas que eu tenho dado, todo dia, meio-dia, eu estou fazendo aulas, e nós temos a mentoria bíblica, que eu estou dando aula ao vivo toda segunda-feira, de Bíblia. A pergunta que mais me chega é: o que eu faço para memorizar versículos bíblicos? E a minha fala tem sido esta: mais importante do que memorizar é entender. Se você memoriza, mas não entende o que o texto está dizendo, é apenas memorização. Se você entende e coloca em prática, a tua vida muda, e a vida das outras pessoas também mudam através da tua. Eu tenho me deparado com pastores frustrados, e eles dizem: eu vou parar de pregar, eu vou parar de ensinar, eu vou parar de pastorear. As pessoas não aprendem. Você prega e parece que não disse nada. Nestes cultos, ainda que sempre o Senhor terá liberdade de operar, de agir, o poder descer, a unção vir, eu quero manter um padrão mais didático de ensino,
para que haja realmente compreensão do que nós estamos ministrando e assimilando. No texto de Paulo a Timóteo, Paulo está defendendo o seu ministério e comunicando a Timóteo algumas verdades das quais o jovem pastor de Éfeso não deveria esquecer. É uma série de admoestações que o apóstolo dá a Timóteo nessa epístola. Lembre, por favor, e se quiser anota, quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava preso, ele não foi solto. Depois dessa epístola ele foi morto. Se o irmão leu o capítulo 4, lá no versículo de número 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. A história relata que quando Timóteo chegou, Paulo já havia sido executado. Nero mandou-lhe degolar. Então Paulo escreve essa carta na prisão. E na prisão ele diz a Timóteo: tu conheces a minha doutrina, tu tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, fé e longanimidade, paciência. Já disse aos irmãos aqui que doutrina é o bojo de convicções, crenças que regem, que delimitam e que identificam um povo a partir da sua fé, da sua crença. Já disse aos irmãos na semana passada que o conceito de Atos 2:42 de perseverar na doutrina significa permanecer naquilo que recebeu, naquilo que foi ensinado, não sair em busca de inovações, de novidades. Tem muita gente que parece que é morador de Atenas. A Bíblia diz em Atos 17 que os moradores de Atenas não tinham o que fazer e se ocupavam das novidades que surgiam. Quando um crente não ocupa a sua mente com algo saudável, ele fica se ocupando das inovações, das invencionices que vão sendo proliferadas como verdades espirituais para a nossa vida. E a questão da obediência à sã doutrina é tão séria que Paulo diz a Tito, orientando Tito, e ele está dizendo a Tito que ele deve ensinar para a igreja. E Paulo diz: ensina para os irmãos, aos funcionários, aos servos, aqueles que são sob o jugo de alguém, que se sujeitem ao seu senhor em tudo, não contradizendo, não quebrando ordens, não defraudando, não roubando. Não roube o horário, não roube a consciência, não roube mercadoria, não roube dinheiro, não roube o troco. Paulo está dizendo: não roube, não defraude. Entenda isso, crente, irmão, não roube. O troco que veio a mais que você não devolve é roubo. A mercadoria que você compra e não paga é roubo. A prestação de serviço que foi feita para você e você não pagou é defraudar alguém. E Paulo está dizendo: não roube. Para quê? Por quê? Para que vocês sejam o ornamento da doutrina. Eu fui pesquisar o que é ser ornamento da doutrina. Paulo fala da igreja como uma coluna e firmeza da verdade. Vamos pensar numa coluna trabalhada, detalhada, uma coluna de sustentação. O que é ser adorno? É você decorar aquela coluna, porque ela é central, ela é centro das atenções. Então aquela coluna é decorada. Paulo está dizendo: a igreja é a coluna, cada crente é o adorno dessa coluna, é a decoração dessa coluna, quando obedece à sã doutrina. Quando não obedece, macula, mancha, quebra, estraga. A ideia de Paulo aqui é para que a sã doutrina seja crível, se comporte de acordo com o que ela ensina. Anota isso aí. O conceito de Paulo em Tito 2,10 é: para que a doutrina seja crível,
se comporte de acordo com o que ela ensina. É isso que Paulo está dizendo, e eu vou repetir a frase enquanto você anota: para que a doutrina seja crível, viva de acordo com o que ela ensina. Agora observe, eu digo sempre que Jesus não veio à terra fundar uma religião. Jesus não pretendia que o cristianismo fosse um movimento religioso. Cristianismo é estilo de vida, cultura, padrão. Jesus desejou que nós fôssemos, ou Jesus deseja que nós sejamos conhecidos pela obediência aos seus ensinos. É tanto que mais de uma vez ele diz: nisto o mundo saberá que o Pai me enviou. Em João 13 ele diz: amai-vos uns aos outros, e o mundo saberá que eu sou enviado do Pai quando vos amardes uns aos outros. Em outro momento ele diz: se guardardes as minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vós. Então, na medida que nós guardamos a sã doutrina, que nós obedecemos a sã doutrina, nós tornamos o ensino de Jesus crível. As pessoas acreditarão pela transformação que começam a ver e a perceber na nossa vida. Eu disse aos irmãos o que está aí na palavra-chave, eu usei semana passada: a sã doutrina é o conteúdo por excelência do ensino cristão. E acrescentei: a Bíblia, de onde provém a sã doutrina, é inspirada e inerrante. Não vou tomar tempo nisto, porque mês que vem nós vamos ter aí algumas horinhas para falarmos disso. Mas a base da doutrina cristã é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Só quem crê diz amém. E a sã doutrina, conforme eu coloquei aí na introdução que eu montei à mão, fundamenta e rege a prática da vida cristã. Quando nós dizemos que a Bíblia é o nosso livro de regra, de vida, de prática e fé, nós estamos dizendo que ela rege, orienta, conduz, estabelece parâmetros para a nossa maneira de viver. Devo destacar que a sã doutrina não pode ser apenas crida, ela precisa ser vestida, posta em prática, colocada em evidência. Quando nós falamos da sã doutrina, é necessário entender que na medida que nós seguimos a orientação do Senhor Jesus, nós tornamos o nome de Jesus glorificado. Tem alguém aí? Então eu vou repetir: na medida que nós colocamos em prática o ensinamento do Senhor Jesus, nós tornamos o nome do Senhor Jesus glorificado. Ele é glorificado através de nós. E observe, doutrina autêntica resultará em vida cristã autêntica. Vida cristã autêntica resultará em testemunho autêntico. Testemunho autêntico vai anunciar uma fé autêntica. A vida cristã não pode ser a prática ritualística da religião. Ela precisa ser o resultado de uma experiência de vida que nos torna parecidos com Jesus. No Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17 a 19, o Senhor Jesus está fazendo a sua oração, conhecida como oração sacerdotal, e ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Presta atenção nisso. Tem muita gente que prega, lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Na medida que nós entendemos o que a Bíblia está dizendo, na medida que a palavra vai penetrando nossa alma, o recôndito da nossa alma, ela vai gerando em nós uma sede de santificação, uma sede de mudança. Ninguém aqui é perfeito, mas todos podem ser aperfeiçoados na medida que a palavra de Deus vai invadindo o nosso interior e gerando em nós consciência daquilo que Deus quer de nós, para nós e através de nós. E Paulo diz aos Tessalonicenses, não está aí a nota, capítulo de número 4, que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. De modo que a sã doutrina, o entender a palavra, e nós vamos ser chacoalhados nos próximos meses, vai gerar em nós uma santidade até do pensamento. Alguém já disse que você não pode impedir um pássaro de sobrevoar a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. Então a sã doutrina muda a nosso modo de pensar. Filipenses 4, 8 e 9, Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Aliás, deixa eu abrir uma brecha. Você sabia que o último pensamento seu de hoje à noite será o seu primeiro de amanhã? Então a grande pergunta é: o que você dorme pensando? O que nutre os seus pensamentos quando você vai dormir? Quando você acorda, isso define o teu dia. É por isso que muitas vezes você acorda com a sensação que não dormiu. Cansado, nervoso, chateado, chateada, com o nervo à flor da pele. Você dormiu brigando. Não brigou com ninguém. Ninguém ouviu. Mas os seus pensamentos estavam em um campo de batalha. Então começa a nutrir a tua mente da palavra de Deus. Começa a viver de acordo com aquilo que você acredita. Fala aí com o seu vizinho: vive de acordo com aquilo que você acredita. Por exemplo, quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja? Levanta a mão. Aleluia. Por que nós não vivemos como se Jesus fosse voltar hoje? As pessoas estão aí agoniadas, e é incrível, me perguntam direto: o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Simão, eu creio no arrebatamento. Essa discussão de pré, pós, pró, amilenista, pré-milenista, são discussões da teologia, da sala de aula. Para mim a base é simples: Jesus vai voltar. Se antes da grande tribulação, se depois da grande tribulação, não é o meu foco. A gente pode sentar na mesa e discutir isso sentado, numa aula. No púlpito, o que me prende, o que me satisfaz, e no dia a dia, na minha alma, o que me alimenta, é o fato de que eu sei que Jesus vai voltar. Agora, eu preciso começar a viver de acordo com esta convicção, de acordo com essa certeza. E para isto eu preciso me tornar um observador da sã doutrina, porque ela vai
fortalecer a minha vida, a minha fé, e vai estreitar o meu relacionamento com Deus. Estreitar o meu relacionamento com Deus. Por isso que Deus estabelece para Israel, está lá em Deuteronômio capítulo 6, ensina a teu filho a minha lei, no caminho do campo, no caminho da roça, assentado à tua mesa, assentado à tua casa, ensina, inculca nele, ou seja, repete, fala mais de uma vez, até que ele aprenda, insere nele, planta dentro dele a minha palavra, a minha lei, o meu mandamento, os meus princípios espirituais. Porque Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina. Eu gosto de lembrar que o conhecimento da sã doutrina não pode ser meramente cognitivo, não é apenas aprender. Existem duas palavras das salas do curso teológico, anota: ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia se diz do ensino, a ortodoxia se diz da pedagogia. A ortodoxia se diz daquilo que é ensinado, e presta atenção, ensinar é imprescindível. Eu vejo os pregadores citando muito Oséias 4:8, quando Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que a maioria dos pregadores esquece de observar é que ali Deus não está repreendendo o povo. Deus está repreendendo os sacerdotes que não ensinam ao povo. Eis o detalhe. Então, é meu dever praticar a ortodoxia cristã, ensinar, ministrar, orientar. É meu dever, mas agora não só meu, também teu, a ortopraxia. O que é ortopraxia? É colocar em prática aquilo que foi ensinado. Porque presta atenção, tudo que eu te dou é informação. Você está recebendo informação agora, versículos bíblicos, referências bíblicas, conceitos e princípios. Informação só se torna conhecimento quando a gente coloca em prática. Isso não está aí. Informação só se torna conhecimento quando a gente coloca em prática. E conhecimento só se torna sabedoria quando se torna cultura. Quando eu transformo em estilo de vida, isto vira sabedoria. Com a sã doutrina, é assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos agir. Porque isso vai fortalecer a nossa relação com Deus. Observe, eu coloquei aí no último parágrafo dessa abertura que uma das características da vida cristã é a liberdade. Diga comigo, liberdade. Diga comigo, eu sou livre. Presta atenção, ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Ninguém é obrigado a obedecer a palavra de Deus. É por isso que eu não entendo certas discussões. Porque ninguém é obrigado a fazer o que a Bíblia diz. Em nenhum momento Deus vai colocar uma espada no teu pescoço e dizer: me obedece ou eu te decepo. Não vai. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Salvar-se-á, entrará e sairá. Liberdade. Não está falando de entrar e sair para o mundo, não. Está falando de liberdade de acesso a Deus. Quando eu entendo que a marca da vida cristã é a liberdade, eu deixo de fazer as coisas pelo medo, para agradar as pessoas, por obrigação, e passo a fazê-las pelo prazer de caminhar com Jesus.
de andar com Jesus. Quando nós entendermos isto, aí nós vamos compreender quando Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim. Lucas 9, 23. Eu acho esse versículo um desaforo. Acho. Por quê? Presta atenção. Quando Jesus disse esse versículo, é a última vez que ele vai sair da Galileia para Jerusalém, tá? Agora ele vai morrer. Então ele vai começar a viagem, que era de aproximadamente 190 e 195 quilômetros, subindo, a pé, atravessando o deserto, terreno pedregoso, e lá vem os 12 apóstolos e alguns discípulos querem vir também, porque afinal de contas é Páscoa e Jesus vai para Jerusalém. O que vai acontecer lá? Jesus para e diz assim: ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Ou seja, a partir de agora, deixe de existir para si. Jesus está dizendo: não haverá volta. Tome cada dia a sua cruz. Ou seja, saiba que você está assumindo um compromisso de sacrifício. Mas é como se ele dissesse: não estou chamando ninguém, é se quiser. É por isso que eu acho que é um desaforo esse versículo. Fala aí com o seu vizinho: é se quiser. Então, a marca da vida cristã é a liberdade. Gálatas 5:1, Paulo diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Não, essa referência não está aí não. Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes. Diga comigo: eu fui salvo. Não, assim não, pelo amor de Deus, está parecendo que você comeu hambúrguer. Vamos lá, fala de quem comeu tutano de mocotó. Eu fui salvo para ser livre. Vamos lá, os dois lados da sã doutrina. O lado negativo e o lado positivo. O que é o lado negativo da sã doutrina? O confronto, o dedo na testa. Na medida que você vai aprendendo a Bíblia e o Evangelho puro e santo, ele vai te desnudando. Ele vai arrancando os cascões das tuas feridas ocultas. Vai mexer com os vícios, hábitos mentais. Você será forçado a abdicar da religiosidade e obedecer os preceitos de Deus, em vez de seguir ritos e dogmas. Isso é um lado negativo. Por quê? Porque você vai ser desafiado a mudar. E ser desafiado a mudar é desconfortável. Porque tem coisas que estão tão entranhadas em nós, são da nossa cultura pessoal. Aprendemos da nossa família, é uma prática habitual, e a sã doutrina vai arrancar isto de nós. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 12: os que querem viver fielmente, piedosamente, santificados em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então aqueles que decidem viver piamente vão sofrer retaliação. Alguém me entendeu ou não? Ah não, se eu for fiel a Deus, eu vou ser muito fiel a Deus, que é para eu não ter luta nenhuma, eu vou ser bonzinho para Deus me dar doce. Não, na vida cristã não é assim.
Você vive piedosamente, você vive fielmente e enfrenta dificuldade. Hebreus 12, de 1 a 3 diz assim: nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olhando para quem? Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Seu alvo é Cristo, seu foco é Cristo, sua referência é Cristo. A nossa vida pertence a Ele, mas a sã doutrina vai mexer com a gente, vai desconfortar. Eu lembro de uma certa feita que eu preguei aqui em Feira de Santana, lá no templo sede da ADEFES, onde eu pregava às terças. E na terça seguinte, uma irmã me procurou para dizer que na terça passada ela saiu da igreja revoltada comigo, e ela saiu me xingando. E ela disse que chegou em casa resmungando e dizendo: quem ele pensa que ele é, para me dizer essas coisas? Eu estava pregando no púlpito, eu não disse nada para ela, mas ela teve a sensação que eu estava colocando o dedo na testa dela e dizendo uns desaforos para ela. Ela ficou nervosa e foi para casa chateada. E o marido dela não era membro da igreja. E ela disse que enquanto ela batia panela na cozinha, resmungando e reclamando, o marido acordou. E o marido parou na porta da cozinha e disse: que foi, moleque, tu vai para a igreja e volta nervosa desse jeito? Aí ela falou assim: o pregador, um menino, falou umas coisas para mim hoje que eu não sei quem deu a ele ousadia. Aí o marido perguntou: e o que foi que o pregador falou? E ela começou a repetir a pregação. Aí o marido disse: mas tu é assim mesmo. Na terça seguinte ela veio para o culto e o esposo veio junto. Sabe o que é interessante na sã doutrina? É que o pregador está falando para uma multidão, mas a sensação que você tem é que ele está falando no teu pé de ouvido, te dizendo coisas que só você sabe. Aí você diz assim: será que já foram me dedurar, bando de língua grande? Foi a Josefina, foi a irmã Trifosa, que não aguenta calar a boca, foi o Epafrodito. Foi não, é que o Espírito Santo, pela palavra, encontra no nosso coração a necessidade e fala com a gente naquilo que nós precisamos ouvir. O lado positivo da sã doutrina: os frutos que ela vai produzir. O fruto do Espírito que estará gerado em nós, a transformação que ela vai ocasionar em nós, o aparelhamento da nossa vida que vai ser tratado em nós. É por isso que eu vou repetir: o diabo torce para que a igreja perca o interesse pelo aprendizado na palavra de Deus. Eu ouso lhe dizer que Satanás está levantando bons pregadores. Amém? Amém não, eu disse: Satanás está levantando bons pregadores para enganar a igreja com ensinos distorcidos. Sim, por quê? Porque o ensino da palavra torna a igreja quem ela foi chamada para ser. Pastor, e o diabo vai levantar pregadores? A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus artifícios, porque ele pode se transfigurar até em anjo de luz. Provoca de leve aí o vizinho para ele: fica atento. Lá vai, eu tenho que mexer com você. Fica atento como? Se você não sabe nada de Bíblia. Como é que fica atento? Camarada chega aqui e cita uma barbaridade bíblica e a gente dá glória, porque a gente não sabe nada de Bíblia. Não sabia. Diga comigo: não sabia. Agora eu vou aprender. Agora vamos lá. O que é ser adornado pela sã doutrina?
Eu citei um texto aí de Daniel 12:3, que eu acho lindo esse texto, porque o Senhor diz assim: aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como fulgor no firmamento. Aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como fulgor no firmamento. Vamos olhar algumas coisas sobre a sã doutrina. A Bíblia compara a sã doutrina com a chuva de inverno. Aqui na Bahia é fácil falar disso, porque a gente sabe muito bem a diferença entre chuva de inverno e trovoada. Sabe ou não sabe? Vamos lá. A trovoada vem, o relâmpago retumba, os raios cortam os céus, cai até árvore. A Maria Quitéria vira uma lagoa. Os bueiros não dão conta. A Getúlio Vargas, dá para brincar de skate na água, né? É incrível isso, é chuva de trovoada. Enche a cisterna, enche o reservatório, inunda as ruas. Mas presta atenção, chuva de trovoada não faz bem para a lavoura. É muito forte, chega inclusive a prejudicar a lavoura. Então observe, aquele culto que o pregador chega aqui, pula, se move, o poder desce, você dança, você até cai. Ele é bom. É chuva de trovoada. Se acontecer todo dia, enche teu reservatório que você chega a morrer afogado. Eu saí da igreja, estou esgotado. Eu não estou conseguindo falar, porque eu dei tanto glória ontem. Mas a questão aqui é, no que a tua vida está sendo edificada. E eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que serve para encher o reservatório. Mas para regar a lavoura, para regar a igreja, para manter a igreja nutrida pela palavra. Deuteronômio 32:2, goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Deixa aí caindo de gota em gota, a chuva serena. Parece que não está acontecendo nada, mas o solo está sendo molhado, está sendo regado, e vai florescer, porque lavoura regada frutifica. Daí, em Joel 2:23, o Senhor diz assim: eu vos enviarei o ensinador de justiça, e com ele a chuva, no seu devido tempo, a temporã e a serôdia, porque a sã doutrina regula as coisas, aparelha. Presta atenção, Deus vai colocar nesta igreja, Deus vai colocar na tua casa, Deus vai colocar na nossa vida em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Não vai precisar o pastor ficar chamando ninguém atenção, dando bronca em ninguém. Não vai. A própria palavra vai ir martelando, corrigindo, arrumando. De tal modo, o ensino da palavra é tão extraordinário que quem decide não viver sob a sua orientação não suporta permanecer no mesmo lugar. Entende? Então, compara-se com a chuva, goteja a minha doutrina como a chuva. Segundo lugar, a doutrina é uma fonte de vida. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 14, e o versículo 20 diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Versículo 20: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro de idiotas, o termo aqui é idiota.
O companheiro de tolos, o companheiro de idiotas, vai viver aflição. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: veja com quem você anda. A doutrina te tornará seletivo. Você vai perceber que nem todas as amizades te são úteis. Você vai perceber que muitos estão do teu lado por interesse, te bajulam, mas não te respeitam. E a sã doutrina te fará perceber que se você quiser ser sábio, ande com alguém mais sábio do que você. Tem gente que gosta de estar no ambiente onde ele é o mais inteligente, que é para ele virar a estrela. Presta atenção, se você ficar na sala onde você é o mais inteligente, certamente você não vai se desenvolver. Goste das salas onde você é o que sabe menos, porque aqueles que sabem mais vão te dar uma aula para a vida, e você vai crescer de maneira extraordinária. Ela é fonte de vida. Provérbios capítulo 4, versículo 2 a 18, Salomão chega a admoestar, não vou ler, mas Salomão chega a admoestar: adquire a sabedoria, compra o conhecimento, com tudo aquilo que possuis, adquire o entendimento, a sabedoria te honrará, o entendimento será uma grinalda de graça sobre a tua cabeça. Vai te elevar ao patamar que você deseja chegar. A igreja é vivificada pelo ensino da palavra. Essa igreja vai viver um avivamento extraordinário pela palavra. Nosso culto de doutrina está mudando. Nossa escola bíblica está mudando. Você vai aprender palavra de Deus, você vai navegar na palavra de Deus. É impossível comer Bíblia e não entrar na oração. É impossível receber Bíblia e não começar a jejuar. É impossível aprender a Bíblia e não começar a se santificar. A palavra do Senhor vai avivar a nossa casa e a nossa vida. Só quem recebe isso dá um brado de glória. Quem está em casa, no online, glorifica o Senhor com a gente. Dá um aleluia aí no chat. Aleluia. A sã doutrina te fará mais sábio. Letra C. Paulo diz a Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio e entendido. João capítulo 7, versículo de número 17, o Senhor Jesus declara da seguinte maneira: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Conhecerá, é a doutrina que nos faz conhecer. Pastor, eu quero conhecer a Deus, é pela Bíblia. Eu quero conhecer o Espírito Santo, é pela Bíblia. Pastor, eu quero conhecer uma vida de intimidade com Deus, é pela Bíblia. Aqui está a fonte. Aleluia. Ela vai te tornar sábio para a vida. João 5,39, Jesus critica os saduceus, e ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque creem que por elas tereis a vida eterna. São elas que de mim testificam. Jesus está dizendo: vocês leem as Escrituras, mas não me enxergam. Presta atenção, se a gente lê a Bíblia apenas com a mentalidade religiosa, nós não veremos Deus, veremos dogmas, veremos ritos, veremos regras. É preciso conhecer ao Senhor. Jeremias 9:23, anota, o Senhor diz assim: se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer e em fazer a minha vontade. Não são os títulos que nós temos, o status que Deus nos deu.
o respeito e o renome na área onde atuamos. Não, o Senhor disse: se você quiser se gloriar, se você quiser bater no peito, faça isso por me conhecer. E aí é triste, porque em Isaías capítulo 1 ele diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que lhe monta, mas o meu povo não me conhece. Tem alguém aí? Vamos lá. Letra D. A doutrina é uma lâmpada. Ela vai te guiar. Eu estou acompanhando uma pessoa que está vivendo um dilema pessoal, de algum lugar aí do mundo. E hoje eu disse para ela o seguinte: ela falou: pastor, eu não sei o que eu faço, porque a minha mente pensa isso, depois pensa isso. Eu falei: você sabe o que você faz, você só não quer fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Porque na maioria das vezes o nosso dilema não é por não saber o que fazer, é por não querer fazer aquilo que sabemos que precisa ser feito. Porque a palavra de Deus já deu a direção. Salmo 119, versículo 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz aí para o crente do teu lado: a palavra te guia. Provérbios 6:23, Salomão diz: o mandamento do Senhor é uma lâmpada, e a lei do Senhor é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Deus quer nos guiar, Deus quer nos conduzir. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus quer nos guiar, quer nos conduzir. O problema é que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos a Bíblia contrariando com muita frequência aquilo que a gente prefere. Olha bem para mim. Quem aqui nunca foi contrariado pela Bíblia? Levanta a mão. Normalmente a Bíblia contraria aquilo que a gente prefere. Sabe aquela história de que comida saudável normalmente não é saborosa? Não existe esse provérbio? Estão aí os profissionais da culinária tentando criar receitas de comidas saudáveis que tenham sabor. Mas normalmente nós dizemos: só porque eu gosto não pode. A palavra de Deus é essa comida saudável, mas o sabor não apetece. O profeta diz: achando eu as tuas palavras, logo as comi, elas foram gozo e alegria para o meu coração, mas quando ingeri, elas foram amargas ao meu paladar. Por quê? Porque confronta, porque provoca, porque desmancha todo o ninho que a gente providenciou, tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente preparou. Eu estava estudando sobre um assunto na Bíblia, e eu demorei meses estudando esse negócio para conseguir entender. Eu li mais de 20 livros sobre esse assunto, lendo comentários de comentaristas e livros especificamente sobre o tema, para entender a questão. E quando eu cheguei a uma conclusão que aparentemente eu havia entendido, eu pensei: eu não concordo. Eu pensei: eu não concordo. Não tem sentido. Isso aqui não é aplicável. No meu mundo isso não é aplicável. Eu não concordo. E eu levantei e saí caminhando ali pela frente da casa. Não tem como, eu não concordo. Aí no meu coração eu ouvi o Espírito Santo falar nítido. Sabe quando a voz vem clara, audível no teu interior? E ele disse assim: quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio? Foi tão clara que eu disse: não, eu sou ninguém não. Eu estava aqui brincando.
Eu não vou discutir não, senhor, não sou ninguém não. Porque a palavra de Deus vai confrontar a nossa vida. Mas presta atenção, cada vez que Deus te confrontar, Ele está dizendo: te amo você. Estou te confrontando porque não vou te perder para esta decisão que tem efeito temporário. Permanece debaixo da minha palavra e eu te darei uma vida de vitória gloriosa. Vamos terminar? A sã doutrina te sustenta na presença de Deus. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. De vez em quando, já aconteceu aqui, o pastor Eliequinho sabe disso, irmão Muricy sabe disso, alguém no final de um culto, na hora do apelo, volta para a igreja, se reconcilia com Jesus. Eu fiquei desviado 5 anos, 10 anos, 20 anos no mundo. Aí quando o orientador, o discipulador diz assim: vamos para a classe do discipulado, ele diz: mas eu não preciso fazer discipulado, eu já fui da igreja. Eu estou retornando, não me convertendo. Ô santo, se tu entendesse alguma coisa da palavra de Deus, tu não terias desviado. Porque quando você compreende, você leva pau. Você bate a cabeça na parede, desliza, se sente fraco, se sente fracassado, às vezes beija a lona, se manda no chão muitas vezes. Aí você levanta, limpa a lama e diz assim: eu não vou desistir de seguir a Cristo. Eu tenho convicção da minha fé em Jesus. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Apanhei, errei, caí, levantei, me arranhei, me melei, mas eu continuo crendo na palavra de Deus. Por quê? Porque a minha decisão de seguir a Cristo é irrevogável. Eu ia entrando num mérito aqui que não cabe agora, não dá tempo. Eu ia entrando numa macarronada que não ia dar tempo eu enrolar o garfo segurando a colherinha para você comer o macarrão. Mas só para dar uma dica ou uma deixa, é por isto que eu entendo que se o cidadão foi salvo por Jesus, o mundo não lhe encanta mais. Não é que o mundo é ruim para a carne? Claro que não. Vamos largar de imbecilidade. Você vai me dizer que não? Que está lá não satisfaz a carne? Claro que satisfaz. Mas acontece que eu conheci Jesus. E aí o compositor diz assim, ó: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, a glória de Deus. Repete: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Coloque a mão assim no peito e diga comigo: eu não vou me desviar da presença de Deus nunca. Diga comigo: apesar de mim mesmo, apesar das minhas fraquezas, a minha decisão de seguir a Cristo é irrevogável.
Aleluia. Vamos terminar. A sã doutrina vai te fortalecer para uma vida cristã vitoriosa. Os seus constantes fracassos vão se tornar cada vez mais esporádicos, até que eles não existirão mais na tua vida. Você não será escravo do pecado. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito aí. Não está anotado aí, anota. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, João diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, João diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Declare comigo: eu vou vencer. Eu vou concluir dizendo aos irmãos: a doutrina cristã nos diferencia do padrão de vida mundano. Você não pode entregar sua vida a Jesus, dizer que é cristão e continuar vivendo como vivia antes. Ainda que essa transformação não aconteça da noite para o dia, porque ninguém anoitece cão e amanhece anjo. A transformação é um processo gradual. Provérbios 4,18, não está anotado aí. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. Se é para aperfeiçoar, é porque é um processo. Mas eu não posso, como cristão, viver como se não fosse. Atos 2,42 diz que a igreja perseverava na doutrina. Já expliquei para os irmãos que perseverar significa permanecer naquilo que aprendeu. Repetir, continuar, insistir. Porque o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis a este mundo. A palavra não se conformar ali, eu já vi alguém pregando: o crente não pode estar conformado com as coisas que estão acontecendo, tem que denunciar, porque a Bíblia diz: não vos conformeis. Não. O sentido bíblico ali é: não se torne conforme, não se adeque, não deixe o sistema do mundo lhe moldar. Ei, crente não vive de onda. Crente não é surfista, crente mergulha, desce para conhecer o mais profundo da parte de Deus. Então não se conformar ali, não deixe o mundo lhe comprimir, não deixe o mundo estabelecer um padrão para você. João 15, 18 e 19, não está aí. Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Vivo numa geração na qual a igreja quer ser igreja imundo. A igreja quer ser igreja imundo. Não, pastor, mas eu sou livre. Então o camarada quer ser igreja, mas não larga o baseado. Quer ser igreja, mas não larga a cocaína. Quer ser igreja, mas não para de encher a cara. Quer ser igreja, mas não abre mão dos vícios, sejam eles sexuais ou outros quaisquer. Romanos 6, 22, 6, 18, Paulo diz assim: libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Presta atenção, você continua servo. Tem alguém do seu lado? Se tiver, fala com ele: você continua servo. Diz para ele: o que mudou
não foi o teu status, foi o teu Senhor. Você já não é servo do pecado, agora nós somos servos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem pode fica de pé, por favor. E aí Jesus diz em Mateus 5,13: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Sabe o que isso significa? Fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Você me entendeu? Diga amém. Nós vamos orar, eu quero orar por você e com você. O irmão que está online, ora com a gente. Eu quero pedir ao Senhor que a sua palavra seja aplicada em nós, mas quero lhe pedir também que não faça desse papel um negócio para ser jogado no canto. Quem é da velha bleia, da época da velha Assembleia de Deus, vai lembrar que o conjunto era chamado conjunto de senhoras. O conjunto de senhoras compravam as pastas com plástico dentro para colocar as cópias dos louvores. Quem lembra, levanta a mão. Tem uns dois aí, vocês são antigos, né, irmão? Deus abençoe. Elide nem levantou a mão, irmão, para fingir que não é dessa época. Está. Eu não vou contar no microfone porque eu não sei se o sofá está confortável. Vamos lá. Pega esse material e encaderna, coloca num lugar que você possa ler durante a semana. Pesquisa, confere os textos, faz isso gerar vida na sua vida, faz isso ecoar em você. Quando eu me deparo com pessoas por aí que elas dizem: pastor, suas pregações transformaram minha vida, suas pregações têm mudado a minha vida. Essa semana encontrei um irmão que falou assim: por meio da sua pregação Deus salvou o meu casamento. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu atendi um camarada. Vocês lembram que eu preguei um dia desse aqui sobre casamentos de papel? Em janeiro, eu acho. Me liga um cidadão de algum lugar aí, empresário forte. Ele disse: pastor, eu tinha uma amante, deixei minha mulher morando no nosso apartamento na capital e vim morar com a minha amante na fazenda. Pedi divórcio, tal. A minha amante resolveu me botar para ouvir uma pregação sua. E a pregação que ela escolheu foi casamentos de papel. Ela achou, na percepção dela, a pregação seria algo do tipo: dissolve, joga na água e dissolve, porque é assim, é de papel. Pelo contrário, pastor, foi um choque, porque no meio da pregação o senhor começou a mostrar o quanto o casamento é espiritual. Quando terminou a pregação, eu olhei para ela e disse: arruma as tuas coisas, estou te levando para a tua casa e vou voltar para minha mulher e para os meus filhos. Saiu pela culatra. A palavra de Deus vai fazer isso, vai te surpreender, vai mudar a sua vida. A palavra de Deus, aleluia. Se nós estudarmos, se nós lermos, se nós refletirmos, se nós meditarmos, e se nós colocarmos no coração dizendo: Senhor, eu vou colocar em prática, a gente vai ser crente. A gente vai ser crente. Nós vamos aceitar Jesus como Salvador de novo. Senhor, por misericórdia, por muita misericórdia de nós, aplica a tua palavra em nosso coração. Tu sabes em nós onde residem resquícios da velha vida. Tu sabes de nós onde estão estoques do mundo. Entra no depósito, entra no ferro velho, retira lá de dentro, Senhor, o rancor, a vingança, a amargura, a cobiça, a mentira, a manipulação, a arrogância,
a vaidade. Retira, Senhor. Produz em nós o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Nós nos entregamos ao Senhor, nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós nos rendemos a Ti, pelo poder da Tua palavra, nos transforma, em nome de Jesus.